Caros alunos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos discutir a imunização na faixa etária de idoso e na faixa etária de adulto, do homem adulto, dando continuidade, então, ao que nós já vimos da imunização nas outras faixas de idade. Vamos compartilhar os slides? Então, hoje a gente vai ver a imunização do idoso nessa primeira parte, e depois nós vamos ver a imunização no adulto, no homem adulto. Então, começando pela imunização no idoso. A caracterização de uma pessoa como idosa, segundo o Estatuto do Idoso, que é a Lei número 10.741 de 2003, é aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Essa mesma caracterização da pessoa idosa é utilizada pela Organização Mundial de Saúde e também pelas sociedades científicas, médicas e científicas que tratam do idoso. Então, a idade é pessoas acima de 60 anos que são consideradas como idosas. Pelos dados do IBGE de 2020, que analisou os dados referentes a 2018, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 76,3 anos, considerando os dados de 2008. Em alguns estados, essa idade ainda é até maior. Em Santa Catarina, a expectativa de vida de uma pessoa é de 79,7 anos, que nasceu hoje. Então, a pessoa que nasceu hoje em Santa Catarina tem uma expectativa de viver 79,7 anos. No Espírito Santo, em São Paulo, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, uma pessoa que nasce hoje tem uma expectativa de viver mais do que 78 anos. Então, isso significa que nós temos uma população cada vez maior de indivíduos idosos. Então, a população brasileira hoje, que tem mais do que 60 anos, é 14,6% da população brasileira, que corresponde a um número de 30,3 milhões de pessoas idosas. Então, analisando a pirâmide de faixas etárias absolutas, ainda pelos dados do IBGE de 2017, mostrou que nós verificamos que em 1980 a pirâmide tinha uma base muito mais alargada, mostrando que aquelas crianças de 0 a 4 anos eram o maior número da população brasileira. E o aumento da expectativa de vida das pessoas foi alargando essa pirâmide, então aumentando a parte do meio, e hoje, em 2017, a gente já tem uma população, então aqui de 60 anos, uma população de indivíduos maior de 60 anos, que o número desses indivíduos é maior do que o número de crianças abaixo de 5 anos de idade. E uma perspectiva para 2060, esse aumento de idosos ainda vai ser muito maior, e esse número vai ser muito maior ainda de pessoas idosas do que nós temos hoje. A suposição, né, a perspectiva é de que para até 2050, a proporção da população mundial com mais de 60 anos quase dobrará. Então, no mundo como um todo, 12% são indivíduos com mais de 60 anos. Em 2050, nós teremos 22% da população mundial acima de 60 anos. Então,
Hoje, já o número de indivíduos acima de 60 anos é superior às crianças menores de 5 anos. E todos os países enfrentam grandes desafios para garantir que seus sistemas sociais e de saúde possam lidar com essas imensas mudanças no perfil da população que precisa ser atendida. O principal objetivo do profissional de saúde que atende o indivíduo idoso deve ser a promoção do envelhecimento bem-sucedido, ou seja, um envelhecimento associado ao baixo risco de doenças e ou incapacidades funcionais e a elas relacionadas, assegurando dessa maneira o melhor bem-estar possível da população idosa. Nesse contexto, a prevenção de doenças infecciosas está reduzindo a morbimortalidade e aumentando a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Então, é muito importante a imunização para diminuir a morbidade e a mortalidade por doenças infecciosas que são imunopreveníveis, ou seja, que a gente tem vacinas para as quais a gente já tem vacinas. Vamos analisar como está o sistema imunitário numa pessoa idosa que vai receber a vacina. Então, essa tabela mostra para a gente as características da resposta dos linfócitos, então da imunidade adaptativa, em relação à faixa de idade desses indivíduos. Então, aqui estão os adultos jovens, aqui são os idosos entre 65 e 85 anos de idade, e aqui são pessoas idosas com mais de 90 anos de idade. Então, vamos analisar como está a função dos linfócitos. Então, a gente já observa que o número de linfócitos totais desse indivíduo vai diminuindo com a idade. Então, uma pessoa de 90 anos, ela tem um menor número de linfócitos do que uma pessoa adulta jovem. Mas o mais importante, vamos analisar aqui, é os linfócitos virgens e os linfócitos de memória. Então, o linfócito CD45RA, que é um marcador de linfócitos, é um marcador que marca linfócitos de memória. Então, quando eu estou detectando por um teste, por exemplo, por citometria de fluxo, um linfócito CD45RA, esse linfócito é um linfócito de memória. Então, vamos observar o que acontece com o linfócito de memória em uma pessoa idosa. Então, um adulto jovem tem 100.230, a idoso de 65 a 80 anos tem 560, então quase a metade do que tinha um adulto jovem, e ainda diminui ainda mais no idoso, para acima de 90 anos, passa a ter 380. Então, há uma diminuição acentuada dos linfócitos T de memória. Vamos analisar agora o que acontece com os linfócitos virgens. Então, o marcador CD45RO, ele marca linfócito virgem. Então, vamos verificar o que acontece. Um adulto jovem, ele tem 760, num idoso acima de 65 anos até 85, ele tem 1.090, e acima de 90, ele tem 1.095, mostrando um aumento acentuado de linfócitos virgens e uma diminuição acentuada de linfócitos T de memória. Qual é a importância desse fato? O indivíduo que tem linfócito de memória, a resposta é mais rápida, mais intensa e mais específica para um determinado antígeno. Então, se ele não tem um linfócito de memória, ele vai ter um linfócito virgem para aquele antígeno que ele está entrando em contato, ele tem uma chance de fazer uma doença muito mais grave, porque ele ainda não tem nenhuma defesa contra aquele micro-organismo, mesmo que ele tenha sido vacinado muito tempo atrás. Daí a
importância de nós fazermos vacinação nos idosos. Quando a gente está fazendo a vacinação no idoso, nós estamos transformando esses linfócitos virgens que não estavam eficientes para fazer a defesa contra o indivíduo em um linfócito de memória, que vai fazer uma resposta mais rápida, mais intensa e mais específica, facilitando a defesa daquele indivíduo para o micro-organismo que está agredindo aquela pessoa. Outros parâmetros importantes também é a capacidade de multiplicação desse linfócito. Então, esse linfócito, num adulto jovem, ele tem uma excelente capacidade de multiplicação, enquanto que num adulto, um idoso, ele vai diminuindo essa capacidade de multiplicação, então de 110 passou a 98, e aí em cima de 90 anos ele passou para 77. Então, diminuindo a capacidade de multiplicação. Então, é extremamente importante que a imunização nas pessoas idosas, para que a gente propicie a capacidade desse indivíduo fazer a sua defesa contra aqueles patógenos agressivos que estão agredindo aquele indivíduo, numas condições mais adequadas, em que o micro-organismo está inativado ou então atenuado, para que essa defesa seja muito mais eficiente do que se esse paciente, se esse idoso estivesse entrando em contato com um micro-organismo selvagem da natureza. Então, entrar em contato com o antígeno vacinal é muito mais, tem muito mais chance de induzir uma resposta eficiente e protetora do que o risco de entrar em contato com um micro-organismo selvagem, muito mais agressivo, com muito mais risco de causar doença. Então, além disso, as alterações imunológicas associadas ao envelhecimento, ou seja, a imunossenescência, fazem aumentar os riscos de infecções desses idosos. Então, as pessoas idosas que têm menor competência do seu sistema imunitário têm um maior risco de ter infecções. Além disso, elas podem ser agravadas pelos declínio funcional do organismo desse idoso, além da presença de comorbidades que, na grande maioria dos idosos, estão associadas. Então, a deficiência do sistema imunitário aumenta o risco de infecções e ainda são agravados pelas outras alterações funcionais e outras doenças que esses idosos apresentam. Então, esses são aspectos que justificam a imunização como uma parte fundamental dos programas de prevenção e promoção da saúde do idoso. Então, é extremamente importante a vacinação, o estímulo à vacinação nas pessoas idosas. Então, os principais objetivos do calendário de vacinação do idoso são proteger de doenças infecciosas potencialmente graves e para as quais nós temos vacinas já produzidas. Reduzir a suscetibilidade e o risco de quadros infecciosos graves pela presença de comorbidades e prevenir a descompensação de doenças crônicas de base causadas por doenças infecciosas. E ainda melhorar a qualidade e a expectativa de vida desses idosos. Então, vamos analisar qual é o esquema nacional de imunização, pelo esquema nacional de imunização, quais são as vacinas atualmente indicadas pelo Programa Nacional de Imunização de 2020, então, pelo calendário de vacinação de 2020. Nós já vimos as outras faixas etárias, então nós já vimos as crianças, os adolescentes, e a mulher adulta, e agora nós vamos ver o idoso. Então, as vacinas indicadas pelo calendário de 2020 para os idosos são a vacina para a hepatite B e a vacina da tríplice bacteriana. Então, vamos discutir um pouquinho melhor essas duas vacinas, esses dois esquemas sugeridos pelo Ministério, pelo Programa Nacional de Imunização.
Nós já discutimos previamente a vacinação pela hepatite B. Ela é feita com uma parte do vírus da hepatite, portanto, é uma vacina com vírus inativado, então não causa risco para o paciente. A aplicação é via intramuscular, com 3 doses, com intervalos de 0, 1 e 6 meses entre as 3 doses. Se o paciente já for vacinado, se o idoso já for vacinado, completa o esquema de vacinação, ou então faz apenas um reforço. Os efeitos adversos da vacina da hepatite são dor no local de aplicação e febre baixa. A vacina dupla tipo adulto, nós também já discutimos em outra aula. Então, a via de aplicação é a muscular profunda. No caso do esquema para tétano e se o esquema de tétano e de difteria estiver incompleto, ou não seja desconhecido, não se sabe se o paciente aplicou, faz 3 doses, sendo que a primeira dose com a vacina tríplice bacteriana acelular, e as outras doses, então, na bacteriana acelular, eu tenho a difteria, o tétano e a bactéria coqueluche, a vacinação contra a bactéria coqueluche, mas sem o componente inteiro da bactéria, sem a célula, apenas parte da bactéria, e as demais doses com a dupla tipo adulto, e com um intervalo mínimo de 2 meses entre cada uma dessas doses. A outra vacina indicada para os adultos não consta no Programa Nacional de Imunização, porque ela é feita em dias de campanha nacional de vacinação. Então, a vacina contra a influenza, que é a gripe, é feita particularmente para pessoas idosas, porque o risco de morrer é muito grande na infecção com o vírus da influenza, e ela é feita em campanhas nacionais, o Dia Nacional de Vacinação. Ela é feita utilizando-se um vírus inativado, por isso não tem risco para o paciente, a aplicação é intramuscular e são incluídas na vacina 3 cepas diferentes do vírus da influenza, que são definidas pela Organização Mundial de Saúde segundo a prevalência local aqui no Brasil, do vírus que circulou no ano anterior. Então, as 3 cepas mais prevalentes que circularam no ano anterior são aplicadas no ano seguinte para os idosos nos dias das campanhas nacional de imunização contra a gripe. O Programa Nacional de Imunização considera as vacinas, a aplicação das vacinas, particularmente em termos de sociedade, em termos de saúde pública. Mas a abordagem para o idoso deve ser feita também de modo individualizado. Então, devem ser considerados uma programação de vacinas para idosos para aquele paciente que é atendido por vocês individualmente como seu paciente idoso. Então, para aquele paciente que está tendo um tratamento individualizado como seu paciente, algumas coisas precisam ser consideradas e eventualmente, algumas outras vacinas indicadas. Então, vamos considerar algumas coisas particulares nessa faixa de idade de cada paciente idoso. Então, muitos indivíduos com mais de 60 anos encontram-se ainda em franca atividade profissional, com responsabilidades e contribuindo para a renda familiar. Portanto, doença e morte nesses pacientes vão desestabilizar muitas vezes a situação financeira da família. Então, é importante que esse paciente não fique doente. Muitas vezes é um idoso que está cuidando dos netos, é um idoso que está ajudando a manter financeiramente a família. Então, é importante essa manutenção da saúde desses indivíduos. O outro aspecto que precisa ser considerado no paciente que você está atendendo de modo individualizado é a proximidade entre avós e netos.
qual a importância dessa proximidade? Sendo as crianças importantes agentes transmissores de doenças infecciosas, elas vão facilitar a transmissão de doenças para os idosos e seus cuidadores. Então, se uma criança tiver coqueluche, por exemplo, ela pode passar a doença para os seus avós. Então, são situações em que precisa se pensar no risco que esses avós estão correndo e, eventualmente, indicar alguma vacinação, dependendo de cada um sendo analisado de modo individualizado. Outro aspecto que precisa ser considerado na população de idosos é a mudança nos padrões de sexualidade da faixa etária mais idosa, consequentemente, aumentando a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre as pessoas maiores de 60 anos de idade. Então, esses aspectos precisam ser considerados naquele paciente individual que você está acompanhando com o seu paciente. Então, outro parâmetro que precisa ser considerado em cada um individualmente, na indicação de vacinas que são compostas por vírus vivos atenuados, como, por exemplo, a vacina tríplice viral e a vacina da febre amarela. Então, como o indivíduo pode estar com o sistema imune comprometido, a utilização de vacinas compostas com vírus vivos pode levar risco a esses pacientes. E a vacina de febre amarela, se for aplicada pela primeira vez num paciente acima de 60 anos, ela tem muito mais risco de causar efeitos colaterais. Então, cada caso deve ser considerado individualmente, em que tem que se analisar riscos e benefícios. Então, se não tiver risco, não se aplica aquela vacina. Só se aplica se o benefício for muito maior do que o risco. Se estiver tendo uma epidemia de febre amarela, o risco é maior a doença do que a vacina. Então, vacina. Se o indivíduo for um imunodeficiente, estiver numa situação de doença, não usar vacina viva com vírus vivo atenuado. Então, cada caso deve ser considerado individualmente no paciente idoso. Mas, de uma maneira geral, na maioria dos idosos, todas as vacinas podem ser aplicadas sem maiores riscos do que ocorrem nas outras faixas de idade. Mas cada caso precisa ser analisado individualmente para cada paciente que você estiver. Então, na atenção individual ao paciente, o profissional de saúde deve considerar os riscos para cada paciente idoso e orientar quais vacinas devem ser utilizadas, tanto para manter o indivíduo vacinado, quanto para manter a atualização daquelas que não foram feitas, visando a prevenção de doenças, particularmente aquelas relacionadas ao trato respiratório inferior, principalmente o pneumococo, que é a quarta causa de morte de pacientes idosos. Então, infecções de trato respiratório inferior. Então, é a quarta causa de morte nos países desenvolvidos, sendo 3 vezes mais comum e mais grave em pessoas acima de 60 anos de idade. Então, lembrar que o paciente idoso tem risco aumentado de infecções com pneumococo. Então, se for um paciente de risco, ele precisa indicar a vacinação para o pneumococo. O tétano, como nós já analisamos em aula anterior, ainda é muito frequente em muitos países e ele é particularmente mais grave e a mortalidade é maior em pessoas acima de 50 anos. Então, o tétano é outra vacina extremamente importante que precisa ser considerada em pacientes idosos. Se o paciente é aquele idoso que tem contato com crianças, então a difteria e a coqueluche precisa ser considerada também. A difteria pode trazer problemas futuros em idades, grandes problemas
em idades mais avançadas se o paciente não tiver imunizado. E a coqueluche tem uma morbidade substancialmente maior entre os idosos. Então, se for um idoso que lida com crianças, que trabalha com crianças, que cuida de crianças, ele precisa estar vacinado para difteria e coqueluche, a tríplice bacteriana, a coqueluche A com a forma acelular. Outra doença que é muito importante é a vacinação com herpes, para o herpes zoster, cujo risco de emergência do quadro de herpes zoster aumenta com a idade. E em 20 a 25% da população acima de 60 anos tem um quadro de herpes zoster. O herpes zoster é a mesma vacina da varicela, só que é numa dose mais elevada para proteger o idoso contra o herpes zoster. Então, o vírus da varicela é o mesmo vírus do herpes zoster, é o vírus varicela zoster, que fica quiescente no sistema nervoso, e quando o indivíduo tem uma imunodeficiência, o herpes reativa, o vírus reativa e dá a expressão clínica do herpes zoster, com a formação das vesículas vesículas, bolinhas com líquido no somito onde o vírus ficou quiescente. E a outra vacina que precisa ser considerada é o vírus da hepatite B, que é uma doença, um vírus sexualmente transmissível, particularmente naquelas pacientes que têm uma vida ainda sexualmente ativa. Então, aquelas vacinas, considerando o paciente individualmente, aquele seu paciente individual, e considerando a exposição de cada um dos indivíduos, a Sociedade Brasileira de Imunização indica as seguintes vacinas para pessoas acima de 60 anos. Então, a influenza, que é a vacina da gripe, que é utilizada na rotina, que também é utilizada em termos de saúde pública pelo Programa Nacional de Imunização, nos Dias Nacionais de Imunização contra a gripe. A vacina pneumocócica, como nós já falamos, os idosos têm muito maior chance de ter formas graves e morrer de pneumonias pneumocócicas. Então, é indicado a fazer a vacinação, principalmente na rotina, principalmente naqueles pacientes idosos que têm maior risco, têm mais chance de ter a doença. O herpes zoster também é indicado de rotina. A vacina tríplice bacteriana do tipo acelular, do tipo adulto, é indicada também para os idosos, ou a dupla tipo adulto associada com a poliomielite também, ou então a dupla tipo adulto na rotina. Então, a vacina tríplice bacteriana também é indicada na rotina. A hepatite B também é indicada na rotina, e a hepatite A, se o paciente tem maior risco de exposição ou estiver ocorrendo um surto. Então, as vacinas indicadas pela Sociedade Brasileira de Imunização para idosos na rotina são a vacina da gripe, pneumocócica, o herpes, a tríplice bacteriana e a hepatite B. As outras vacinas indicadas precisam se considerar a cada uma das situações. Então, hepatite A, se houver exposição ou surto, a vacina da febre amarela, se for um indivíduo que reside em área de alto risco, após avaliação do risco-benefício, a vacina contra o meningococos, principalmente se houver surto no local, ou se o paciente for viajar para uma área de risco de meningite meningocócica, indicando a vacina conjugada ACWY e a meningocócica C. E a vacina tríplice viral, se for um paciente que tem risco de entrar em contato com sarampo, cachumba e a rubéola, particularmente aqueles idosos que entram em contato com crianças. Então, nós discutimos a imunização
dos idosos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a imunização no homem adulto. Qual que é o programa do Ministério, do Programa Nacional de Imunização Brasileiro em relação ao homem adulto? Então, nós, em outra aula, nós já discutimos a mulher. Então, o calendário de imunização para 2020, ele considera a vacinação, tanto para o homem como para a mulher, o mesmo esquema de vacinação. E como nós já discutimos em aula anterior para a mulher, nós vamos apenas lembrar quais são as vacinas. Então, é a vacina para hepatite B, é a vacina para a febre amarela, é a vacina tríplice viral e a vacina tríplice bacteriana. Então, essas são as vacinas indicadas na faixa etária de 20 a 59 anos. Então, resumidamente, a vacinação no adulto para homens e mulheres, então adultos, homem ou mulher, é o mesmo esquema. A hepatite B em 3 doses, com 0, 1 e 6 meses de diferença entre as doses. Se já foi vacinado, completar o esquema. A febre amarela é sempre em dose única. Se já foi vacinado, é só um reforço. A tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, até os 29 anos se faz 2 doses, entre 30 e 59 anos faz 1 dose. E a tríplice bacteriana, a indicação é a dupla tipo adulto em 3 doses e um reforço a cada 10 anos. Se esse homem adulto for um profissional de saúde, ele deve aplicar a dupla tipo adulto, mas com a pertussis acelular. E então é a tríplice, faz com que a difteria está com a dose menor, porque é para adulto, e a pertussis é acelular, com 1 dose de reforço a cada 10 anos. Então, nós vimos, nós vimos na aula de hoje a imunização para os idosos e a imunização para os adultos. Então, nós discutimos qual a importância tanto da vacinação pelo Programa Nacional de Imunização, quanto a imunização considerando cada paciente individualmente em que vocês estão atendendo. Ainda na aula de hoje, nós vamos discutir especificamente a vacina para o meningococo e uma terceira aula, a vacina para o pneumococcus. Então, nos encontramos daqui a pouco.